É com muita alegria que a gente começa aqui mais uma aula, mais um vídeo. E hoje nós vamos tratar sobre o tema da ética. O que é ética? Qual é a diferença entre moral e ética? Qual é a diferença entre ser imoral e antiético? O que é ser amoral? Pois bem, todos esses conceitos a gente vai tratar na aula de hoje, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho. Toda quarta-feira você tem vídeos aqui, aulas com o professor Jackson Freitas, toda quarta-feira a partir das 18 horas, tá bom? O que é ética? Introdução aos conceitos de moral e ética. Então vamos lá, pessoal. Perguntas iniciais. Você tem dúvida às vezes sobre o que fazer em determinada situação? Será que você já teve algum momento da sua vida que você se angustiou na hora de escolher, na hora de decidir? Eu já. Acredito que todos nós já passamos por isso, por uma angústia, né, de saber escolher entre uma opção ou outra, ou várias opções. E aí você tem que escolher, você tem que decidir. Então, eu acredito que quem está me assistindo aí do outro lado, inclusive eu, né? Já tivemos aí nossos dilemas éticos. A gente já, com certeza, já pensou se a gente agiu corretamente com alguém, se a gente agiu mal, ou se alguém foi justo comigo, ou se não, né? Então a gente tem sim essas reflexões éticas e morais que são frequentes. E aí é o que cabe aqui a questão das nossas escolhas, decisões e uma palavra aqui muito importante, julgamento moral. Pessoal, então é muito frequente e comum no nosso dia a dia nos depararmos aí com situações as quais requer de nós uma tomada de decisão. Pois bem, né, é nesse momento que se apresenta o nosso julgamento moral, o nosso julgamento daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é correto. É esse julgamento moral que vai nos ajudar, que vai nos orientar a fazer essas tomadas de decisões. E esse julgamento moral, ele pode vir tanto a nível individual como também a nível coletivo. A gente sabe que o senso comum, ele tem uma noção moral daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é correto, e também há um julgamento moral a nível pessoal, daquilo que eu acredito que é bom, daquilo que eu acredito que é justo, daquilo que eu acredito que é correto, e nem sempre aquilo que eu acredito que é bom, justo e correto vai bater, vai casar, entre aspas, vai se assemelhar com o que o senso comum, o coletivo, acredita ser bom, justo e correto. Esse julgamento moral pessoal, muitas das vezes, vai julgar as nossas ações e as nossas escolhas, como também vai servir para julgar as ações e escolhas de outros indivíduos. Não é assim que a gente faz, né? Olha, fulano agiu corretamente, não, fulano agiu errado, né? Foi injusto com a pessoa. Ou seja, o nosso julgamento moral tanto avalia as nossas tomadas de decisões e escolhas, como também avalia também os outros. Não é à toa que quando a gente tem um certo julgamento moral, a gente tem que justificar para o nosso julgamento moral as nossas escolhas. E quando a gente não consegue fazer isso, é o que a gente conhece aí da dor na consciência, consciência pesada, não consegue dormir direito, porque talvez as tuas escolhas, as tuas palavras, tomada de decisões, talvez foi de encontro e não bateu aí com o teu julgamento moral interno. E aí há a ressaca moral. Aristóteles, ele vai citar lá no livro da Política, deixa eu colocar aqui para baixo aqui. Pronto. Ele vai falar o seguinte, lá no livro A Política. Aristóteles fala o seguinte: a característica específica do ser humano em comparação com os outros animais é somente que o ser humano tem o sentimento do bem e do mal. É somente o ser humano que tem o sentimento aí do justo e do injusto e de outras qualidades morais. É por isso, pessoal, que o ser humano ele é considerado um ser ético. Por quê? Porque é o único ser que pode refletir sobre as próprias ações, pode refletir moralmente sobre as próprias ações. Não sei se vocês se lembram, acredito, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2022, né? Acho que foi em 2018, 2019, depois eu vou checar essa informação. Mas saiu uma notícia onde uma criança estava no zoológico com seus pais, e aí, nesse zoológico, ela se aproximou de uma jaula, e nessa jaula tinha um tigre. Quando ela se aproximou, o tigre despedaçou, né? Desconfigurou ali o braço da criança.
pergunto para vocês, esse tigre, ele pode responder, né, a nível moral, né, sobre o que ele fez? Né? Não. Por quê? Porque o tigre, né, ele agiu conforme seus instintos, conforme as suas emoções. Talvez o tigre se sentiu ameaçado, talvez estava estressado, ou então viu ali uma presa fácil, não sei, né? Ele vai agir de acordo com os seus instintos, de acordo aí com as suas emoções. Ele não pode frear. Já o ser humano acredita que, além de seus instintos, além das emoções, o ser humano, ele, além de refletir sobre, ele tem um poder de escolha. Ele pode freá-las. Ele pode escolher não agir por instinto ou por emoção. Ele tem o poder de escolher se faz ou não tal atitude. Não é à toa que o ser humano, ele pode sim ser penalizado, ele pode sim ser julgado pelos seus atos e pelas suas ações. Por exemplo, o ser humano comete um crime, né? Um assassinato, comete um roubo, comete algum delito, né? Então, acredita-se que o ser humano ele poderia não ter cometido. É por isso que ele pode ser julgado criminalmente sobre as suas ações e ele pode ser penalizado. Os animais não. Os animais eles não têm essa capacidade de escolha, não têm essa capacidade de reflexão. Portanto, eles não podem ser julgados, por exemplo, penalmente por uma atitude que cometeram. Bom, pessoal, se algo não ficou muito claro do que eu falei até aqui, coloca aí nos comentários, tá bom? Professor, se eu falo isso aqui, eu discordo, ou então eu não entendi direito. Tem como o senhor comentar aqui, né, no chat ou nos comentários? Coloque aí a sua dúvida, fica à vontade aí. Mas, professor, o senhor ainda não disse o que é moral e ética até agora. Pois bem, o que é moral? Qual é a diferença entre moral e ética? O que é ser imoral? Qual é a diferença entre ser imoral e antiético? Que não são a mesma coisa. Há uma diferença aí, né? Uma sutileza, né? Uma diferençazinha aí que torna imoral e antiético coisas distintas. E o que significa ser amoral? Pessoal, então, antes de começarmos aí essa reflexão, eu trago para vocês uma reflexão muito importante e pertinente para esse tema, que é a história do Anel de Gizes, contado por Platão lá na sua obra A República. O que é que conta a história? O Anel de Giz, ou Giz, é uma história de um pastor. Ele estava pastoreando as suas ovelhas quando acontece um terremoto no local que ele estava pastoreando as suas ovelhas. Esse terremoto ele abre uma fenda na terra, né? Um buraco, o qual o Giz ele entra nesse buraco, nessa fenda enorme, e percebe que lá dentro tem várias riquezas. Dentre essas riquezas, ele encontra um enorme cavalo de bronze. Dentro desse cavalo de bronze, ele percebe que lá dentro tem um esqueleto. No esqueleto, em uma de suas mãos, existia lá um grande anel de ouro. Gizes percebe esse anel de ouro, pega para si, coloca no dedo e vai embora. Lá pelas tantas, Gizes ele se reúne com os outros pastores para uma reunião e no meio da reunião, Gizes começa a movimentar o anel. Quando Gizes movimenta o anel e ele coloca o pingentezinho virado para a palma da mão, ele percebe que fica invisível. Detalhe, Gizes ele era conhecido por ser um ser humano íntegro, honesto, bondoso. Então, ele era conhecido pela sua bondade na cidade, um homem mais justo. No entanto, quando Gizes percebeu que o anel, né, tinha dado para ele o poder de ficar invisível, Gizes começa a fazer as maiores atrocidades na cidade. Ele começa a roubar, ele começa a matar, ele começa, diz Platão, a espiar as mulheres nuas. Então ele começa a fazer as maiores barbaridades na cidade. A reflexão, pessoal, que a gente pode fazer aqui é justamente essa. Gizes, realmente, ele era uma pessoa íntegra? Realmente Gizes, ele era uma pessoa honesta, bondosa? O que é que você acha? Comente aí nos comentários. Ou não, ele era ou não era? Né? Comente aí, deixa para vocês responderem. Gizes, com o poder do anel, ele revelou aquilo que ele era ou o poder o corrompeu? O poder o corrompeu ou ele mostrou aquilo, né? O anel revelou aquilo que ele era de fato? O que é que você acha? Deixe aí nos comentários. Professor, e por que dessa reflexão? E aqui a gente vai refletir sobre esses conceitos. Giz era um sujeito ético? Era um sujeito moral? Ele foi imoral ou foi antiético? Ele era amoral? Então vamos
refletir a partir dessa história do Anel de Giz, né? Vamos primeiro começar sobre o que é moral. Professor, o que é moral? Moral vem do latim mores, que significa costumes, e refere-se a um conjunto de princípios, conjunto de regras que vão orientar e nortear o comportamento de cada indivíduo. Então, o que é moral? Moral é um conjunto de regras, é um conjunto de princípios que vai orientar, que vai conduzir e nortear a vida de cada indivíduo. Professor, dê exemplos. Por exemplo, aqui para os meus alunos, né, que estão assistindo essa aula. Na escola existem regras, na escola existem princípios. Então, se na escola existe um conjunto de regras, então eu posso dizer que na escola existe uma moral, né? Então, na escola tem uma moral, você tem um conjunto de regras, princípios que devem nortear e orientar tanto a conduta dos alunos e alunas, como dos professores e professoras. Então, eu posso dizer que na escola existe uma moral, um conjunto de regras que vão nortear o comportamento dos seres humanos lá inseridos. Bom, professor, na minha casa, né, acontece que na minha casa, aqui onde eu moro, também tem regras. Eu posso dizer que na minha casa também tem uma moral? Exatamente, né? Se na sua casa, onde você mora, tem regras, tem princípios que vão orientar o comportamento, né, dentro da casa onde vocês moram, então eu posso dizer que na casa de vocês há também uma moral. Para quem for mais religioso aqui, que está assistindo aqui a minha aula, né? Eu acredito que na igreja que vocês frequentam, lá também existe regras, um conjunto de regras e princípios que vão orientar o comportamento de cada indivíduo. Pois bem, se lá existem regras e princípios, eu posso afirmar que lá também, na igreja que você participa, existe uma moral, tá bom? Professor, então o que é moral? Para não esquecer jamais, né? Não esquecer nunca mais. Moral é um conjunto de regras e princípios que vai orientar aí a tua ação, que vai nortear. Professor, eu posso ter uma moral pessoal só minha? Claro que sim. Existe uma moral a nível coletivo, a nível do senso comum, o que a sociedade acredita ser justo, injusto, correto, incorreto, bom, mal, mas há a possibilidade também do ser humano ele ter, e isso não é raro, né? Nós também temos a nossa moral pessoal, que nem sempre essa moral pessoal vai bater com a moral coletiva, tá bom? Vamos aqui agora, deixa eu sair desse lado aqui, né? Vamos aqui ver agora o que é ética. Professor, o que é ética? Ética é uma palavra que vem do grego, ethos, é um modo de ser, comportamento. Mas a ética, ela vai se referir a uma reflexão sobre a moral. A ética é uma reflexão sobre a ação, sobre a moral, sobre o conjunto de princípios. Vamos supor que na casa de vocês, né, tem regras, e aí vocês juntam lá a sua família para refletir sobre as regras que são impostas ali, sobre os princípios que existem na casa de vocês. Se vocês fazem isso, o que é que acontece? Esse exercício é um exercício ético. Por quê? Porque vocês estão refletindo sobre as regras que regem aí o comportamento de cada pessoa dentro da casa. Vamos supor que lá na escola onde eu trabalho, né, que eu sou professor, as pessoas se reúnam para decidir, para refletir sobre as regras que regem a escola. Esse exercício é um exercício ético. Vamos aqui refletir se essas regras aqui, esses princípios são realmente coerentes, se realmente são justos, né? Então, esse é um movimento ético. O que é ética? É uma reflexão sobre o comportamento moral. A ética é uma reflexão sobre as regras, tá bom? Professor, eu posso ter uma reflexão pessoal? Claro, né? Por exemplo, quando você vai dormir, e aí você começa a pensar no seu dia a dia, no que você fez ou deixou de fazer, se o que você fez foi certo, se o que você fez foi errado. Pois bem, esse é um exercício ético. Você está refletindo sobre as tuas próprias ações, sobre as tuas escolhas e quem sabe até sobre os teus princípios, se você vai mudá-los ou não. Então, novamente, o que é ética? Ética é uma reflexão sobre a moral, sobre a ação. Professor, eu ainda não entendi. Como é que eu posso diferenciar de uma vez por todas aí a moral e a ética? Pessoal, moral vem do latim. Latim vocês lembram aí de Roma, dos romanos.
Lembrar de Roma é lembrar aí do Coliseu, é lembrar do exército romano, né? Então é lembrar da ação de guerra, de exército. Então você lembra aí da palavra ação. Então você pode referir a moral aí com ação. E aí a moral é aquilo que vai nortear a tua ação, o teu comportamento, as tuas escolhas. E a ética, professor? A ética vem do grego. Grego, nós lembramos aí da Grécia, dos filósofos, da filosofia, da reflexão. Então você pode associar a moral com ação e ética com reflexão. Você pode associar a palavra ética com reflexão. Vai lembrar da Grécia, dos filósofos. Lembra da palavra reflexão. Reflexão sobre o que, professor? Reflexão sobre a moral. Reflexão sobre as atitudes, sobre as tomadas de decisões, sobre as regras e princípios aí que norteiam a vida do ser humano. Bom, se não ficou claro ainda, deixe aí nos comentários que a gente pode aí responder. Eu comento aí, tá bom? Vamos aqui. Professor, e o que é ser imoral? Pessoal, ser imoral é a violação intencional dos princípios morais. Quando é que eu sou imoral? Quando eu violo intencionalmente aí algumas regras, né, que regem o comportamento humano. Por exemplo, vamos supor que você é aluno lá da escola onde eu sou professor e lá tem regras. Diante dessas regras, você viola tal regra intencionalmente. Nesse momento, você está tendo uma atitude imoral. Por quê? Porque você está violando algumas regras intencionalmente. O que é ser imoral? O que é praticar um ato imoral? É violar as regras que regem o comportamento e norteiam o comportamento aí dos indivíduos. Tá bom? O assassinato, por exemplo, o assassinato é considerado um ato imoral, tanto pela sociedade como também pelos indivíduos. O roubo, claro que existe aí as exceções. Tem exceção para o assassinato, professor? Claro que tem, tempos de guerra, né? É totalmente normalizado. Por exemplo, nós temos a legítima defesa, né? Então, o que é ser imoral? É quando você transgride intencionalmente um princípio moral. Professor, só que tem um problema. Isso é a minha moral pessoal, não casar com a moral do coletivo. E aí? E aí é o que a gente tem um impasse. Uma ação, ela pode ser considerada tanto moral como imoral. Por exemplo, no livro didático qual eu dou aula, lá tem uma imagem de uma mulher na década de 70 que ela veste roupas masculinas e naquela época, pela sociedade, ela foi considerada aí pela sua ação, né, uma ação imoral. Ela foi considerada aí pelo senso comum, né, o uso de roupas masculinas, uma utilização aí imoral, ela foi imoral. No entanto, para a moral pessoal dela, era totalmente normal. Ela não estava ferindo nenhum princípio moral. Por exemplo, é comum comer carne bovina, né, vaca. Mas se você for lá na Índia, aqui é moralmente aceito, ou seja, não é um ato imoral. Mas na Índia, por exemplo, você consumir carne de vaca é algo imoral, porque lá vacas são sagradas, né? Então, uma ação ela pode ser vista como um ato moral e imoral? Sim, depende do ponto aí, né, de reflexão onde essa ação está inserida. A nível pessoal, a nível coletivo, dependendo da cultura, dependendo do tempo histórico. Então, mas o que é ser imoral? É quando você transgride uma lei moral. E aí, se ela é moral ou imoral para você, aí depende aí do que você toma para si como moral e imoral. Não é à toa que nós, nas nossas ações, nas nossas condutas, nas nossas escolhas, a gente está sempre se justificando, tanto a nível coletivo, como também a nível individual. Então, quando eu faço uma escolha, quando eu decido sobre algo, e não consigo, por exemplo, justificar para mim mesmo aquela minha escolha, o que é que acontece? Estou na consciência. Porque internamente você tem uma moral pessoal. Você tem uma noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é justo, daquilo que é injusto. Pelo menos para você. E quando você age de forma que contraria esses teus princípios morais, é quando você tem aí uma angústia pessoal. Você tem aí uma dor na consciência. A consciência pesa. Por quê? Porque você feriu os teus princípios morais, né? O julgamento moral, o que a gente falou lá no início da nossa aula aqui. Professor, e qual é a diferença entre ser imoral e ser antiético? É a mesma coisa?
Pessoal, parece a mesma coisa, mas não é. O que é ser antiético é transgredir uma regra moral no exercício de um cargo, de uma função, de uma profissão. Exemplo, advogado. O advogado ele tem uma moral a seguir. Por exemplo, o sigilo do seu cliente. Ele não pode quebrar. No entanto, quando ele faz isso, ele quebra o sigilo do cliente, além de ser uma prática imoral, porque ele está violando uma regra, um princípio moral, ele está sendo antiético. Por quê? Porque ele está exercendo uma função, uma profissão específica. Os médicos também, eles têm princípios morais a seguir, né, na sua profissão. Quando eles não seguem, eles são antiéticos. Por exemplo, o psicólogo, né? Vamos supor que você vai num consultório de psicologia, no psicólogo ou numa psicóloga, você conta toda a sua vida, seus problemas. Só que esse psicólogo ou psicóloga, ela conta a sua vida para outra pessoa. Pois bem, ela feriu um princípio moral da profissão, ou ele, né, o qual está exercendo. Além de ser um ato imoral, essa pessoa, ela é antiética. Vamos supor, se você aqui está me assistindo é católico, né, por exemplo, e aí você vai lá no padre e começa a contar todos os seus pecados. Aí você conta os seus pecados, pede a penitência. E aí, lá na hora da missa, na hora da homilia, o padre olha para você e, pois é, o Joãozinho ali, ele fez isso, fez aquilo. Pessoal, além de ser uma ação imoral, aquele padre, por exemplo, está sendo antiético, porque nas atribuições de uma função, do cargo ou profissão, ele está quebrando uma regra moral, um princípio moral, que no caso aí é de não contar os pecados dos outros para ninguém, principalmente aí na frente de todo mundo, né? Então, o que é ser antiético? O antiético é imoral? Ele é imoral, mas ele é imoral nos atributos de uma função, profissão específica. Pessoal, e o que é o amoral? Não coloquei aqui, né? Mas vamos lá. O amoral é aquele ser que ele não tem noção, ele não tem consciência das regras e princípios morais. Ele não tem consciência ou noção daquilo que é justo, daquilo que é injusto. Por exemplo, uma criança recém-nascida é um ser amoral. Ela não tem noção ainda daquilo que é justo, daquilo que é injusto, daquilo que é correto. Então, é um ser amoral. Uma pessoa que tem um grave insanidade mental, um problema sério cognitivo, ela pode ser considerada um ser amoral. Por quê? Uma pessoa com insanidade mental, com problemas cognitivos muito sérios, elevados, ela não tem noção, muitas das vezes, né, do senso de moralidade, daquilo que é justo, daquilo que é injusto. Não é à toa que se uma pessoa comete um delito, um crime, e ela comprova insanidade mental, ela não vai responder criminalmente ali, ela não pode ser punida criminalmente, penalmente, pelas suas atitudes. O máximo que vai acontecer é ela ser ali retirada do convívio da sociedade. Pessoal, então, para a gente encerrar, que é ética, para encerrar aqui, é um campo da filosofia a qual investiga o que é moral, como ela se fundamenta, se aplica. Nesse sentido, a ética é a área da filosofia teórica sobre uma prática humana, que é o comportamento moral. Portanto, a ética é uma disciplina também considerada também aí como filosofia moral, tá bom? A ética pode ser chamada também nesse sentido, filosofia moral, com as preocupações práticas orientadas também pelo desejo de unir o saber e o fazer. Tá bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, reflexão, coloca aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Toda quarta-feira, a partir das 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E se você quer adquirir lá o meu livro, O Amor Segundo os Filósofos Gregos, entre em contato comigo lá no Instagram. O link está aí na descrição. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até as próximas aulas.